Rapaz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade nós vamos estudar a nossa lição de número 11. Já estamos findando aí o nosso trimestre. E a nossa lição de número 11, ela vai nos trazer um título, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Tá certo? Nós vamos estar falando sobre o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Sou seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento, com esse nome que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Peço a sua gentileza, cooperação, inscreva no nosso canal e fazendo assim você está nos ajudando na obra de Deus. Muito bem. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Verdade prática. Nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Muito bem. Então aqui temos um contraste do nosso texto áureo, nosso versículo-chave que eu costumo chamar, onde está nos colocando que o sumo sacerdote, o inocente e imaculado, aquele que foi separado, aquele que se fez pecador por causa de nós, ele é mais sublime do que os céus. E aí a nossa verdade prática vai nos dizer que, como nosso grande e único sacerdote Jesus Cristo, ele está, ele intercede diante de Deus, diante do Pai, eficazmente pela nossa causa. Tá? Então, é isso. A nossa leitura bíblica em classe ela se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 28, versículo 1, Levítico, capítulo de número 8, versículo 22, e Hebreus, capítulo 7, versículo 23 ao 28, e 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Não vou estar lendo para ganharmos tempo, mas aconselho que você, caso não leu, faça isso agora, dá uma pausa no seu vídeo e leia, porque esta leitura é de bastante proveito para o entendimento da nossa aula. Vamos lá. Objetivo específico, nós temos 3, que nós vamos explicar o processo da escolha dos sacerdotes, vamos descrever a vestimenta sacerdotal para o serviço e vamos expor sobre o sacerdócio de Cristo. Tá bom? A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão. Entretanto, o Levítico foi estabelecido em Arão e do Novo Testamento foi estabelecido em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é isso? Já nós vamos explicar. Nessa lição veremos como se deu a escolha dos sacerdotes no Antigo Testamento. Veremos também a importância de suas vestimentas como sinal de autoridade para o serviço divino. E finalmente mostraremos por que o sacerdócio de Cristo é superior. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Então nós vamos estar fazendo uma leitura geral, um entendimento, explicando com bastante clareza e objetivo nas nossas explicações esses pontos básicos. Nós vamos estar mostrando aí a cada situação. Nós vamos estar falando sobre a escolha do sacerdote no Antigo Testamento. Vamos estar falando a importância das vestimentas desses sacerdotes,
e a autoridade que essas vestimentas representavam no serviço divino. E finalmente vamos estar falando sobre o sacerdócio de Cristo. Muito bem. No nosso subsídio didático, né, e pedagógico, nós vamos dizer o seguinte: vamos fazer aqui 3 perguntas, né, para entendermos o que está nos mostrando esta lição. Gostaria de perguntar: o que é chamado? O que é vocação? Você é vocacionado para alguma obra? Quando está falando isso, está falando da obra de Deus. É possível que você ainda não tenha pensado a respeito da devoção ou da vocação, tá? É a mesma coisa, de Deus para a sua vida. Gostaria que você pensasse seriamente nisso ou sobre isso, tá bom? Descubra a nossa vocação. Descobrir a nossa vocação muitas vezes significa descobrir o sentido da vida. Isso é real, né? Principalmente quando se trata da obra de Deus. Muito bem, nosso primeiro tópico vai nos falar sobre a escolha dos sacerdotes. Está no livro do Êxodo, no capítulo 28, versículo 1. Vamos estar falando a respeito da escolha dos sacerdotes. Nós temos aqui 3 subtópicos. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. Vamos estar falando sobre isso. Características especiais dos levitas e a consagração sacerdotal tinha um só propósito, tá bom? Vamos adiante. Pertencendo à tribo de Levi, né? Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não Moisés. Essa escolha indicava a soberania do Senhor para designar obreiros para a sua obra. No ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus é quem elege líderes para o ministério. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e o versículo 2, nos traz uma referência aí sobre a escolha ali, quando Paulo está falando que o Espírito Santo direciona ele a fazer ali naquela primeira viagem missionária, onde ele, se não me falha a memória aqui, ele separa ali do seu companheiro Marco. Muito bem. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e o versículo 2, para que a gente não fale algo que não está acontecendo. Capítulo 13 e o versículo 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra, e a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo-lhes as mãos, os despediram. Então aqui na escolha, né, de Saulo e Barnabé, né, aqui pelo Espírito Santo. Então é assim: quando a obra é de Deus, o chamado é de Deus, é Ele que chama para a sua obra. Quando isso é feito, é maravilhoso. Infelizmente, nós sabemos que existem, né, alguns chamados que não provêm de Deus, e aí acaba dando errado na obra do Senhor. Mas desde o princípio não foi assim. Então Deus, quando escolheu os levitas para a obra do ministério, para trabalhar no tabernáculo, Deus poderia ter colocado Moisés para fazer. Não, mas Deus tinha uma obra mais especial, uma obra especialíssima com Moisés. Nós vemos aqui, nós já vamos falar nesse caso aqui, né, o Altíssimo ordenou que Moisés, né,
Moisés contasse os filhos de Israel, executando a tribo de Levi, excetuando a tribo de Levi, a fim de que os levitas se encarregassem dos ofícios do tabernáculo. Números capítulo 1, versículo 49 e 50, capítulo 3, versículo de número 6. Assim o sacerdote de Levi teve uma posição proeminente entre as demais tribos de Israel. Números capítulo 52 ao 52 e 53. Nós vemos aqui, amados, nessa imagem aqui, nesse slide, nós temos aqui uma grande circunferência, tá bom? Nessa circunferência nós temos aqui, né, aqui nós temos, né, o sacerdócio universal. Quem é esse sacerdócio universal? Muito bem. Nós temos aqui, Moisés recebe uma missão mais especial. Qual foi a missão de Moisés? Está aqui, ó. Olha, o Altíssimo ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel, excetuando, ou seja, exceto a tribo de Levi. Ele ordenou que a tribo de Levi não fosse contada. Por quê? Aqui está a tribo de Levi. Nós sabemos que da tribo de Levi, dos filhos de Levi, existem três nações aqui, ou melhor, dos filhos de Levi, existe aqui três tribos: coatitas, os coate, os gersonitas e os meraritas, né? Cada um tinha um serviço, e quem coordena esse serviço? Esse serviço era através do sumo sacerdote Arão, que coordenava. Mas quem estava sobre todo esse processo? Moisés, que foi escolhido por Deus para montar o processo, né? O processo da organização no tabernáculo. Então Deus tinha uma missão mais especial com Moisés. Aqui da ordem, de que ordem? Da ordem de Melquisedeque. Não está escrito aqui, mas da ordem de Melquisedeque, ou seja, de uma ordem superior, de uma ordem superior. Então Moisés, ele tinha uma coordenação geral, uma coordenação superior, da ordem de Melquisedeque. Então aqui vem esse sacerdócio araônico aqui, ele remete a Melquisedeque e que remete a Cristo. Nós vamos estar falando isso no terceiro tópico desta lição, tá bom? Então aqui nos serviços nós temos a tribo de Coate, os coatitas. Qual era o serviço dos coatitas? Os coatitas, eles levavam as coisas santíssimas, né, as coisas santíssimas do tabernáculo, tá? Eram 6 peças do tabernáculo, eram as coisas santíssimas. E os gersonitas, eles levavam as cortinas, os véus, as toalhas, as cobertas, as peles, etc. Então eles levavam isso. E os meratitas, eles levavam meraritas levavam as bases das colunas, né, as tábuas do tabernáculo, os varais, e aí vai. Então eles tinham essa incumbência, né? Dessas tribos foram contadas, né? Deus ordena que Moisés fizesse essa contagem. Então dessas tribos, os coatitas eram 2.750 homens. Está escrito no livro de Números, no capítulo 4, versículo 36. Os gersonitas eram 2.630 homens. Está escrito também no livro de Números, no capítulo 4, versículo, se não me falha a memória, o 40, versículo 40, acho que sim. E os meraritas eram compostos de 3.200 homens. Números capítulo 4 e o versículo 44.
Tá? Ao todo aqui somavam 8.580 homens, escrito em Números, capítulo 4, versículo 48. Então essa era a ordenança que Deus fez a Moisés, que separasse esses homens e ficasse sob a supervisão de Arão. Arão era que supervisionava estes homens, né? E por sua vez ele, Moisés, com a incumbência superior de coordenar todo o processo de Deus. Assim, olha, Moisés não era para trabalhar diretamente no tabernáculo, porque uma função era especial. Qual era a função? Supervisionar, superior, coordenar todo o processo. Então, essa era a função de Moisés. Muito bem, vamos adiante. Características especiais do levitas, né? Aqui destacamos duas características especiais do levitas. O chamado específico para o serviço do tabernáculo, né? Falamos ali dos seus serviços que eles tinham, né? No slide anterior nós falamos desse serviço especial. E a unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinha a mesma fé. Ambos as características apontavam para a importância da unidade da igreja. A igreja local é o corpo de Cristo, portanto, o chamamento e a unidade são a sua marca. Capítulo 17, versículo 20 e o 21 de João. Ok, o que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos aqui é que, né, a igreja, de uma maneira geral, precisam realmente exercer a unidade, falar a mesma língua e defender o mesmo comportamento, né, defender o mesmo comportamento e manter a mesma fé. Essas são as armas que a igreja precisa manter, a unidade para fazer a união. Né? Desta maneira, as características apontavam para a unidade da igreja, a unidade. Então, ainda hoje, temos que ter estas características para que manter a mesma unidade. Capítulo 17 de João vai nos dizer o seguinte, o que vai falar João capítulo 17, versículo 20 e 21, capítulo 17, versículo 20 e o versículo 21, vai nos dizer o seguinte, olha, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor, Jesus está falando aqui no final da oração sacerdotal, mostrando aqui que eles iriam para o Pai, que os discípulos ficavam aqui, mas que eles precisavam de uma cobertura mais excelente, para que eles não ficassem órfãos, que eles tivessem algo que os consolava. Está falando aqui da pessoa do Espírito Santo, tá bom? Então aqui nós temos nesta imagem, nós também, voltando um pouquinho, né, os levitas, eles receberam também equipamentos, ou seja, de trabalho, né, equipamentos de trabalho. Quais eram os equipamentos que eles receberam para a obra? Bom, nós sabemos que os coatitas, os gersonitas e os meraritas, os gersonitas, eles receberam o quê? Carros de boi, né? 2 carros de boi eles receberam. Cada boi tinha 2 carros, então eles receberam também 4 bois. Para quê? Por quê? Porque eles levavam as cortinas, os véus, as toalhas, as cobertas, e assim era o serviço deles no tabernáculo. Eles foram chamados para servir o tabernáculo, servir o povo. Então eles era que levava o tabernáculo, eles que armavam e desarmavam e levavam o tabernáculo.
Os meraritas, eles receberam 4 carros, né? E assim 8 bois. Por que eles precisavam de tudo isso? Eles levavam aquilo que era mais pesado do tabernáculo. Eles levavam as bases, as colunas, né? As tábuas do tabernáculo, ou seja, as coisas mais pesadas do tabernáculo. Eles levavam. E os coatitas, quantos carros receberam? Eles não tinham carros. Eles não receberam nenhum carro. Eles não tinham carros. Por que eles não tinham carro? Seu serviço era mais excelentes, ou seja, não que os outros não fossem, mas eles tinham a incumbência de transportar as coisas santíssimas do tabernáculo. Quais eram as coisas santíssimas? Eram as 6 peças que continham dentro do lugar santo. Do lugar santo tinha, né, no lugar santo tinha o candelabro, tinha a mesa dos pães da proposição, né, e tinha, né, o incensário, a mesa do incensário. E no lugar santíssimo tinha a arca da aliança. Louvado seja o nome do Senhor, a arca da aliança. E no pátio nós tínhamos o altar de holocausto e a bacia, formando aí as 6 peças. Então os meraritas, eles levavam isso aqui. E por que eles não tinham carros? Também aquilo era pesado, isso é verdade. Mas está escrito lá que todas essas peças, né, elas tinham varais. Então elas eram carregadas nos ombros dos sacerdotes. Por esse motivo, eles não necessitavam de carros. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos, amados, que Deus, ele é suficientemente perfeito, né? E ele dá aquilo que nos é necessário. Para quem for necessário, ele concedeu que fosse transportados, né, com carros. Para quem não havia necessidade, seriam transportados, né, as coisas do tabernáculo ali em ombros, nos ombros de homens, né? Alguém se atreveu de um dia fazer esse transporte através de bois também, e nós já sabemos o que aconteceu, né? Os Nadab e Abiú, Uzá e Aiô, eles foram fulminados pelo Senhor. Por quê? Porque por irreverência, eles não reverenciaram isso aqui e se atreveram a carregar a arca do Senhor em lombos de animais, em lombos de bois. E aí eles foram, né, fulminados ali. Está escrito no livro de 1 Samuel, se não me falha a memória, ou 2 Samuel, capítulo de número 6, e o versículo 4 a seguir, parece que sim. Muito bem. Uma observação aqui, ainda trazendo para a incumbência da igreja com relação, né, às tribos, com relação às tribos. Olha, aqui nós temos Deus, através do chamado de Abraão, formando um povo. Ele formando um povo pela sua descendência, Isaac e Jacó e os outros filhos. Eles formaram as 12 tribos para levar a mensagem, de toda a nação, mensagem de toda a nação de Israel. E o que acontece aqui? Nesse caso aqui nós temos, nessa parte superior, essa parte de fora aqui, nós temos aqui a Israel. Aqui nós temos no centro Israel. Israel, ele a princípio, ele forma-se as 12 tribos, né? 12 tribos, eles recebem a promessa de Deus. Qual era a promessa? A promessa é que eles iriam se multiplicar, eles iriam se formar um povo, uma nação. E aí Deus agora, amados, ele agora, essa nação, hoje, o que é? Hoje
representando aqui a igreja, hoje representando a igreja como um povo, como uma nação, né, escolhida por Deus para levar esta mensagem, uma vez que antes Deus tinha chamado Israel. Assim os levitas, amados, não poderiam ser contados juntamente com o primeiro censo. Por quê? Pois eram especiais para uma obra especial. Então, a princípio, os levitas tinham uma especialidade de levar esta obra, de influenciar o evangelho através desta criação por Deus da promessa. Hoje a igreja, quem são os levitas? É isso que eu quero mostrar hoje na igreja. Todo aquele que exerce a obra de Deus, todo aquele que exerce a obra é um levita na obra do Senhor. Não necessariamente você vê o levita apenas louvando, como é interpretado. Muitas pessoas interpretam que o levita é aquele que louvam. Não necessariamente. Precisamos ler Bíblia. Você precisa ler Bíblia. Eu vou te dar um endereço agora das Escrituras Sagradas, e você vai precisar ler Bíblia. Você vai ler no livro de Levítico, no livro de Número. Você vai ler no livro de Números, no capítulo de número 1, né? O versículo do 1 ao versículo de número 44. Você vai ver Deus mostrando para Moisés contar o povo de Israel. Depois você vai ver do 47, do versículo 1, do 47 até o 54, você vai ver Deus separando os levitas, né, para esta obra. Depois você vai pegar o livro de Números, do capítulo 3, versículo do primeiro versículo até todo o capítulo 43. Não, todo o capítulo 3 de Números. Você vai ver quando Deus escolhe os filhos de Gerson, os filhos de Merari e os filhos de Coate para esse serviço que nós explicamos. Você vai pegar o capítulo de número 4, todo o capítulo 4, você vai ver esses mesmos filhos de Coate, gersonitas e os meraritas. Você vai ver Deus mostrando o ofício que eles teriam que levar, né, e outro serviço eles não faziam. Esse era o seu serviço no tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles eram levitas. Esses eram os verdadeiros levitas que levavam a obra. Então, em momento algum, você vai ver eles louvando, cantando, sendo o serviço deles de louvar. Eles eram avivadores, sim, de culto, como? Montando a obra do Senhor, montando o tabernáculo, fazendo as coisas maravilhosas. Olha, os filhos de Coate, por exemplo, levavam quem? Eles levavam a presença de Deus. Quer mais privilégio do que isso? Levar os equipamentos sagrados do tabernáculo, carregando isso. Isto é uma obra especial. Pois é, então é isso que eles faziam. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos adiante. A consagração sacerdotal tinha um só propósito. Qual era o propósito? Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo, separado para o Senhor. Não podia executar outra atividade que fugisse a esse propósito. E aí está aí o endereço que eu acabei de passar, Números capítulo 1, versículo 50, capítulo 3, versículo 12. Eu passei todo o versículo, porque aí você vai entender, né, qual era a verdadeira atividade dos levitas. Louvado seja Deus. Logo, o método de Deus para os obreiros do Novo Testamento não é diferente. Pois é, não é diferente. Por que que hoje você não gosta ou não quer fazer as coisas dentro da casa do Senhor? Às vezes, eu sou levita e apenas canto. Quem te disse que levitas é só para cantar?
Os obreiros do Senhor não se embaraçam em negócio desta vida. 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 4. Retificando esse propósito, nosso Deus declarou que o vocacionado para arar a terra não pode olhar para trás. Lucas 9, versículo 62. É preciso olhar para frente e fazer a obra divina com perseverança e fé. Hebreus capítulo 10 e o versículo 38 vai estar falando lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom, amados? Então, essas são as recomendações para um bom obreiro dentro da obra do Senhor. Muito bem. O nosso tópico de número 2, vestimenta sacerdotal para o serviço. Temos aqui 3 tópicos também: simbologia das vestimentas sacerdotais, a túnica chamada éfode e o turim e o urim. Vamos estar mostrando o que era isso. O capítulo 28 do Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço no tabernáculo. A vestimenta tinha características especiais e cerimoniais, pois servia de glória e ornamento no ministério. Êxodo capítulo 28 e o versículo de número 2. A vestimenta era um símbolo da autoridade sacerdotal, além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço. Então, voltando aqui, a vestimenta, ela sim existia uma grande simbologia muito principal e muito peculiar da autoridade, uma autoridade sacerdotal. Autoridade. Então, a vestimenta tinha característica especial e cerimoniais para servir a glória e o ornamento do ministério. Isso aqui é um respeito, uma reverência, digamos assim, uma reverência à obra de Deus, onde nós vemos hoje muitas pessoas não têm essa verdadeira reverência, principalmente não querendo desmerecer aqui, nem fazer uma crítica, mas nós vemos aqui muitos na área dos jovens, das irmãs, da classe feminina, digamos assim, muitas vestimentas de bastante sensualidades, decotes e aí vai, e isso não glorifica a Deus, tá vendo? E nem ornamenta o ministério, tá? Se você quer ser um homem de Deus, uma varoa de Deus, um jovem, uma jovem de Deus, temos que observar sim esses cerimoniais aqui, porque você está servindo a Deus para a glória dele e para o ornamento do ministério. Você vai fortalecer o teu ministério. Então tem que exercer um equilíbrio, exercer um equilíbrio. Não podemos fazer isso, porque a atenção, olha, além de chamar a atenção do povo, além de simbolizar a autoridade, chamava a atenção do povo, simbolizando ali uma marca, e o caráter divino. Então se tornava uma marca, uma marca. O que é uma marca? Uma marca é algo que o dono tem um grande apreço, não pode deixar a sua marca ela ser falada mal aí por qualquer um, Então a marca é uma coisa de um grande apreço. Olha, marcava o caráter. Quando a marca é uma coisa que marca o caráter, você tem uma marca e ela é respeitada no mercado. Então assim também é as coisas de Deus, tá bom? Nós temos aqui a vestimenta, Essa imagem ela não está muito boa, está muito trêmula, mas na próxima imagem a gente vai estar mostrando, Aqui nós temos a mitra, A mitra, ela representava o perdão pelo pecado da altivez, ao pecado de altivez. Aqui nessa mitra tinha
né, o sacerdote e o sacerdote usavam. E aqui logo abaixo da mitra tinha a lâmina da mitra, onde estava escrito santidade ao Senhor, né, nessa região, tá bom? E representava aqui o perdão pela arrogância, tá? Perdão pela arrogância. Aqui nós temos no peitoral, né, o peitoral, né, erro de juiz, né, e aqui nós temos aqui toda essa peça azul aqui era a túnica. Essa túnica ela era a maior parte cobria a maior parte do corpo do sacerdote. Aqui nós temos o cinto e o éfode é esse avental aqui. Já vamos mostrar ele numa outra imagem aqui um pouco maior. E depois nós temos aqui os calções que ficava por baixo por baixo da túnica, né? Aqui diz que era representando aqui o perdão pelos pecados sexuais, né? Da cintura até as coxas. Então esse calção que não está mostrando, porque está por baixo, vinha da cintura até a região das coxas aqui, trazendo aqui, amados irmãos, um entendimento de autoridade, né? Então o sacerdote ele tinha que estar bem vestido, né? Assim como hoje, né? Tem de ser desta mesma maneira. Muito bem. A túnica chamada éfode era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas, unindo por tiras em cada ombro e por um cinto, né? Mostramos aqui, essa era a túnica, né? A túnica, né? Essa região aqui chamada túnica, que é essa mesma aqui. Então, mostrando aqui como se fosse um avental, e ela vinha dos ombros até esta região aqui, ó, dos ombros até abaixo da cintura, né? Até essa região, tá bom? Então essa era a túnica do sacerdote. As tiras tinham engaste de ouro com pedra de onix. Em cada uma tinha a gravação dos nomes dos filhos de Israel, dos engastes de ouro. Dessas pedras pendiam o peito, tá? Mas aqui uma imagem, o éfode descia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica de linho até os pés do sacerdote, por levar sobre os ombros os nomes dos filhos de Israel. O sumo sacerdote constituía-se no mediador do povo diante de Deus. Então o sacerdote era mediador do povo diante de Deus. Mostrando aqui mais uma vez a imagem, né, onde está mostrando aqui o éfode. É esta peça aqui, ó, esta peça aqui. Então ela vinha daqui até aqui, né? Esta era o éfode, tá bom? Aqui está o cinto, né? E aqui está o manto. Este manto aqui, amados, é a túnica, é a túnica principal, que cobria a maior parte do corpo do sacerdote, chamado aí de manto, né? Nesse caso aqui de manto. Aqui está o peitoral, né? Peitoral, onde tem as pedras de onix, que nós estamos falando delas aqui. Então este era o peitoral, a mitra e a coroa da santidade, onde estava escrito aqui santidade ao Senhor, que é a lâmina, né? Essa lâmina chamada coroa, tá bom? Então isso, as vestimentas do sacerdote. Urim e o Turim provavelmente era uma forma de lançar sorte. No Antigo Testamento, o povo de Deus pedia a orientação divina para tomar cada decisão importante. Nós vamos ver lá em número 26, 55 e 56. Para isso recorria o Urim e o Turim. No hebraico, a expressão significa luzes e perfeição, tá? Então não se sabe muito a respeito do Urim e o Turim, mas o que nós sabemos era que era uma espécie de tomada de decisão que os sacerdotes faziam, né, para pedir orientação a Deus. Aqui nós temos, né, o sacerdote em Números capítulo 30, no versículo 30, no capítulo de número 26, 30, se não me falha a memória, está escrito também porás o peitoral,
do juiz Urim e o Turim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando este diante do Senhor. Assim Arão levará o juiz dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor, continuamente. Êxodo capítulo de número 20, versículo 30. É Êxodo, tá? Capítulo 20, versículo 30. Esse é o versículo 30. Aqui havia 3 formas de conhecer se uma mensagem era de Deus, né, no Antigo Testamento. Uma das formas era pelo profeta, outra era Urim e o Turim, então eles faziam essa análise, né, através dessas 2 pedras, né, e por sonho, né. Então essa era a verdade, luz, verdade e perfeição. Então, representando aí luz, verdade e perfeição, era estas 2 pedras. Se você quiser ler mais a respeito, você vai ver lá no livro de Números, no capítulo de número 26, versículo 28, tem muitas referências lá, onde você pode trazer alguns esclarecimentos, entendendo lá. Muito bem. Capítulo de nosso terceiro tópico é o tópico de número 3, vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo, né? 3 subtópicos também divide esse tópico, né? Um novo e perfeito sacerdócio. Jesus trouxe salvação perfeita e Jesus, o mediador de uma melhor aliança, tá bom? Vamos aqui. Um novo e perfeito sacerdócio. A origem do ofício sacerdotal remonta a Melquisedeque, né, rei de Salém, Hebreus 7 primeiro, e posteriormente a Arão, da família de Levi, Êxodo 29, 30. No Antigo Testamento, a função sacerdotal restringia-se à tribo levita, tá? Ou seja, era apenas da tribo levita. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus, no Calvário, ergue-se como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior à ordem de Arão. Lembra que falei lá no início? Pois é, vamos mostrar nesta imagem aqui, né, isso aí que nós estamos lendo. Nós vemos aqui, amados, olha, Deus como principal aqui, Deus sempre existiu. Deus cria Adão. Adão, né, Deus dá 2 filhos, Abel e Caim. Estou mostrando isso aqui para explicar a origem do ofício, a origem do ofício sacerdotal. Aqui nós vemos, amados irmãos, que Caim mata Abel, e Abel, teoricamente, ele sai da história aqui. Ele sai da história. E aqui Caim nasce os filhos perversos. Os filhos perversos de Caim. Vemos da história lá, é uma história um pouco longa, mas aqui é só um resumo. E daqui vem Lameque, um homem também perverso, né? Um homem perverso. Essa nação, ela não serve a Deus, é uma nação perversa, uma nação desobediente. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Deus agora concede a Adão um novo filho em lugar de Abel. Ele dá Sete. Ele dá o filho por nome de Sete. De Sete nasce Enos, e de Enos vem uma nação aqui descendente de Sete, né, que vem do mesmo Adão. Esta família, a Bíblia diz que ela era uma nação piedosa. Ela era uma nação que servia a Deus, era uma nação piedosa. E essa nação, num determinado tempo, elas resolvem fizeram união, casando, né, uns com os outros. Aqui, casando os filhos de Caim com os filhos de Sete. Dessa nação, né, gera uma união desigual. Esta união desigual surge uma terceira geração. Essa terceira geração, ela se corrompeu, e Deus chama Noé, né? Então aqui vem a destruição do povo, né? De Noé nasce Sem, Cã e Jafé.
de Cã vem Canaã, depois de Canaã vem os cananeus, na qual Deus também fala para Abraão, para os seus filhos, Isaque, Abraão da ordem, para que a sua descendência fosse buscar filho, buscar esposa para Isaque, mas não escolhesse dentre os filhos de Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ordena, que o seu povo, Israel, não se misturasse. Por esse motivo, amados, vem aí a origem desde o início, que Deus remonta a origem sacerdotal, Melquisedeque, da origem de uma ordem sacerdotal superior. Por quê? Porque todas as gerações elas não observavam, e Deus sempre teve uma preocupação com o homem, assim para servi-lo, e todas as vezes que Deus fez uma referência, ao povo para que não se misturasse com outras nações, o povo sempre rebelou. Por esse motivo, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, ele não teve pecado. Por esse motivo, é da ordem principal, da ordenança natural, Melquisedeque, o homem que ele encontrou Abraão, ele deu dízimo a Abraão, ele observou as ordenanças eterna de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O autor da epístola aos Hebreus escreveu: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudar a lei, a mudança da lei. O sacerdote levítico era imperfeito, está vendo? A imperfeição. Nele o sacrifício de culto, ofertas e liturgias do serviço eram apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. Então existia apenas uma sombra, era uma sombra, do sacerdócio que seria oficiado por Cristo. Então tudo que existia na terra existia já no céu, desde da fundação do mundo. Por quê? Porque Jesus é o sacerdote perfeito. O sacerdote do Filho de Deus veio segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a origem de Abraão, a origem de Arão. Jesus Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio de seu sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. O Evangelho da nossa aliança havia chegado. Tá bom? Então, preste atenção aqui nessa pequena explicação. Segundo a ordem de Melquisedeque, está dizendo que esta ordenança de sacerdócio é real, mas existia uma ordem, de ordem e não segundo a ordem de Arão. Então a ordem de Arão era falha, a ordem de Melquisedeque era perfeita, e que Jesus veio segundo esta ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele aparece na história e logo ele some, ele não dá muita continuidade, logo ele some. Mas esta ordenança era perfeita, a ordem de Melquisedeque. Por isso Jesus veio com essa referência, de perfeição, de Melquisedeque, perfeito. Mas Arão, não segundo a ordem de Arão. Por quê? Porque este processo aqui, ele foi passageiro, ele veio depois de grandes quebras de nações, desobediências. Deus teve que destruir o povo através de dilúvio. Nós vemos, Deus chama Noé, acabamos de explicar, e essas nações, elas eram imperfeitas. Deus teve que dar ordenanças para que o povo oferecesse sacrifício para minimizar os seus problemas, mas o povo não tinha jeito, até que veio uma ordenança perfeita, uma ordem real, uma ordem perfeita,
um sacrifício perfeito, uma aliança verdadeira, onde não tinha, né, emenda. Louvado seja o nome do Senhor. A aliança de Cristo. Jesus trouxe salvação perfeita. Tá? Ó, diferentemente dos sacerdotes araônicos, que se decidiam no ministério, portanto, mortais e pecadores, Jesus, sendo o eterno e santo, salvou-nos eficazmente através de um único sacrifício. Olha, ele é a oferta e o ofertante. Jesus foi a oferta e o ofertante. Por isso a ordem araônica era imperfeita. Por quê? Porque eles ministravam, eles também eram mortais e eram pecadores. E eles precisavam de oferecer sacrifício por si próprio e depois pelo povo. Então, Jesus ele veio com esta ordenança eterna. Ele sendo santo, ele agora ele se dá como pecador, não sendo pecador, ele é a oferta e ele é o ofertante. Então ele faz as duas coisas ao mesmo tempo para trazer salvação à humanidade. Além disso, Jesus Cristo intercede por nós, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que o céu, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, como eu acabei de falar, né? O sacerdócio araônico necessitava disso, ofertava pelo seu pecado primeiro e depois pelo pecado do povo. Jesus não, Jesus fez o seguinte: ele se fez sacrifício e ofertante pelo pecado do povo, se colocou no lugar de pecador, sendo santo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, por causa dos nossos pecados. Amém, amados? Vamos adiante. Mediador da aliança. Na antiga aliança tudo era perfeito, mandamento, estatutos e juízo, mas o homem enfermo pelo pecado, não tinha forças para obedecer às ordenanças divinas, como o Senhor requeria de cada um. Mas Jesus, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Então esse Jesus foi que nos resgatou do pecado. Conclusão aqui da nossa leitura, da nossa aula: quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é. Eis que tudo se faz novo, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Andemos em novidade de vida para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Tá bom, amados? Então ele é o perfeito sumo sacerdote nosso, que está à destra de Deus para nossa defesa. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.